Olá, eu sou a Rita. Olá, eu sou o Silvio e esse é mais um papo informal, série Adventos Crísticos, renovar o cristianismo através da renovação do cristão. E dessa vez nós vamos falar do capítulo 3, não é, Rita? Isso. Consciências arquiangélicas. Muito O que seriam as consciências arquiangélicas, hein, Rita? Primeiro assim, é um modo da gente conversar, né, sobre a universalidade, sobre a espiritualidade, falando sobre os espíritos como sendo consciências, né? E arquiangélicas, o que seria isso pra gente? Nós falamos muito, né, de arcanjos, anjos, arcanjos, mas como nós já falamos no primeiro vídeo, existe uma hierarquia, né, na espiritualidade. Eu acho que foi no segundo que a gente falou disso. No primeiro a gente falou também tá, que a gente deu né, uma ok. geral em todo o livro praticamente. Então o que acontece? Nós temos essa hierarquia. Então os arcanjos, né, no caso, a linguagem que nós usamos mais nos adventos crísticos, que é a linguagem usada pelo Ramatiz também, né, que os arcanjos seriam os cristos. Então, quando a gente fala aqui em Cristo, nós estamos nos referindo a consciências arquiangélicas. Então, os cristos, como a gente viu lá falamos um pouquinho, né, no primeiro capítulo, o que são os cristos? Eles são os prepostos diretos, né, de Deus. E a gente poderia, até para as pessoas não esquecerem, né, nós falamos daquela hierarquia que você já citou, que consta em Ramatiz. Somos nós, a humanidade. Acima de nós, a humanidade, nós teríamos os anjos. Acima dos anjos, nós teríamos os arcanjos. Isso. Né? Sendo que nem todos os arcanjos são necessariamente consciências crísticas regendo os planetas. Né? Criando, né, planetas. Regendo e criando o planeta. Então, nós temos os cristos planetários. Depois nós teremos os cristos solares, nós teremos os cristos constelatórios, vamos ter os cristos galácticos, vamos ter os cristos cósmicos. galácticos, hemisféricos. Por isso. fim, teremos os cristos cósmicos e aí Deus. Ou seja, né, dentro dos adventos crísticos e até utilizando a informação do mestre Ramatiz, Deus pensa, transmite o seu pensamento a toda essa cadeia crística, né, do Cristo cósmico até chegar ao Cristo planetário, e as demais consciências trabalham junto às diversas humanidades dos diversos mundos para que elas tomem consciência daquilo que é a vontade e a expressão de Deus. Isso. Então, eu acho que o que a gente está chamando de consciência arquiangélica são exatamente essas consciências, né, que estão a serviço de Deus, certamente transmitindo o amor de Deus e transmitindo tudo aquilo que é necessário para que essas humanidades possam evoluir. As hierarquias abaixo dos arcanjos ou dos cristos também, né, estão representando Deus, mas Sim. Os arcanjos ou cristos, né, vamos dizer assim, eles estão mais próximos por estarem, né, num nível de evolução mais elevada. E aí os cristos, eles dizemos que são criadores de mundos, de constelações, de galáxias, né? Os cristos que ele mencionou. Que alguém chama de, por exemplo, de engenheiros siderais, isso, não é isso? Porque eles estão o quê? Como que materializando o pensamento de Deus. Então Deus, né, ele pensa, ele quer, ele tem a vontade, e aí os cristos vêm e fazem essa parte, né, da materialização dessa vontade de Deus, criando os planetas, constelações, galáxias e tudo mais. Mundos e todos nós que estamos aqui. E todos nós, Pois é. E aí o Cristo, né, que a gente aqui fala muito, seria o Cristo planetário, o criador do planeta Terra, que muitos falam que é Jesus. Mas o que acontece? Jesus, ele está numa categoria de anjo. Anjo é uma categoria abaixo da categoria dos Cristos. E por que fala que é Jesus Cristo? A gente até já comentou sobre isso. Mas quando fala-se também, se confunde às vezes o Jesus com o Cristo, é porque até no Evangelho ele diz, né, que eu e o Pai somos um. Esse Pai que ele está chamando é o Cristo Pai. Nós temos o Pai maior, que é o Deus, e o Cristo Pai que a gente menciona muito aqui, a gente está falando do Cristo, o Criador do planeta. E que tem, né, toda a responsabilidade com o planeta que foi criado, né? Então, o Jesus, na condição de anjo,
ele vem como instrutor de humanidade, porque os anjos normalmente são tidos, têm essa função, né, vamos dizer assim, de instrutores da humanidade. Então, de trabalhar processos planetários, né? Normalmente a gente não encontra a figura, no caso do anjo ou do arcanjo, voltado para questões individuais, né? Mas voltados para um conjunto planetário, para o conjunto, porque afinal de contas eles são trabalhadores da divindade, eles são emissários de Deus, ajudando na evolução da humanidade. Então, os adventos crísticos, na verdade, ele vem com essa ideia de nos aproximar mais a Deus. Porque nós temos muito, né, nas nossas religiões passadas, ou quem ainda é de alguma outra religião, nós temos muito essa separação, né, de Deus e nós. Deus está lá em cima, a gente sempre fala assim, se Deus é onipresente, ele está em tudo, né? Tudo aqui é Deus, tudo que está criado é Deus, né? Então, a gente tem a gente separa muito isso, né? Devido ao nosso passado, né? As religiões que nós frequentamos e tal, que não tinha muito essa união de Deus com as próprias criaturas, né? Então, o Criador, ele está sempre ligado à criatura e vice-versa, a criatura sempre ligada ao Criador. E isso é uma coisa que nós precisamos compreender e realmente sentir. Porque a função, né, o propósito maior aqui dos adventos também é esse, é nos unir a Deus, que é o nosso Pai, né? Como diz o Adolfo, aproximar os homens dos homens e os homens de Deus. Isso. E quando você fala dessa questão de nós nos aproximarmos de Deus, a gente não pode esquecer que o que Jesus veio nos trazer, diferente ainda um pouco do ensinamento de Moisés, é exatamente essa consciência a respeito do monismo. Isso. No sentido de que Deus está em tudo, e como parte da criação de Deus, nós também estamos em Deus, a despeito de sermos individualidades. Mas somos parte dessa criação, somos partes não apartadas de Deus, que é a questão do monismo. Né? Porque ainda na época mosaica, nós tínhamos um Deus antropomórfico, um Deus que precisava de sacrifícios, um Deus, né, que se irava uma vez não sendo obedecidos. E com a vinda de Jesus, né, houve uma modificação dessa ideia. Primeiro, no sentido de que somos todos filhos de Deus. Né? E segundo, nessa questão de sermos partes não apartadas de Deus. Que, como diz Adolfo, né, onde há vida, há Deus. E a vida em tudo, né? Então, Deus está em tudo. Esse monismo, né, assim, com poucas palavras, né, porque às vezes há uma confusão, as pessoas ficam meio confusas. O que é o monismo, né? Então, assim, de uma forma bem simples, né, em poucas palavras, o monismo é a ideia, né, a concepção de que tudo que existe no universo provém de uma única fonte, que é Deus. Então, isso é o monismo, em poucas palavras, né? E aí Deus se faz presente, né, através dos seus prepostos, como a gente começou falando no início, né, que são os Cristos, né, e nós também, Cristos, os anjos, ele vai se fazendo presente em todas as criaturas, né? Até para que toda a sua criação possa, né, estar presente, né, possa estar exposta para nós, criando galáxias, mundos, galáxias, constelações, né? Materializando, né, o pensamento divino. Então, a função dos Cristos é essa, de materializar o pensamento de Deus. Né? E uma coisa que o Adolfo também sempre fala no livro dele, que a gente não pode esquecer, né? Deus é a expressão máxima do amor. Consequentemente, os Cristos planetários são representantes desse amor. Quer dizer, eles trazem esse amor divino para todos nós. Isso. E certamente nós precisamos, no nosso dia a dia, no nosso processo evolutivo, primeiro, sentir esse Deus, né? Segundo, trilhar essa caminhada que todos os iniciados da humanidade nos ensinaram. Né? Não importa se foi lá atrás, né? Se foi dentro da Bhagavad Gita, não importa se foi dentro do budismo, do hinduísmo, não importa. Mas todos eles vieram nos trazer o amor de Deus. Todos eles, de certa forma, eram representantes do Cristo planetário, trazendo para a humanidade
o conhecimento desse amor de Deus e dessa espiritualidade que reside dentro de cada um de nós. Não é isso? A gente sempre fala muito, né, do nosso eu, do Cristo interno e tudo isso, da nossa força superior. Tem vários nomes, né, mas que significa a mesma coisa. Então, nós temos ainda, né, um pouco essa coisa de cultuar uma coisa que está muito fora. E quando os Cristos, os anjos, Deus, né, está dentro de nós. E é essa ligação que nós precisamos fazer. Há muito tempo que a gente vem tendo representantes, né, de toda a humanidade para fazer essa conexão, né? E foram todos que vieram. Os últimos, né, foram Moisés e Jesus, o Francisco, o próprio Francisco, ele foi também, né, um representante. E o que acontece é que nós precisamos tomar consciência, né, de que somos filhos desse Deus e filhos dos criadores, e que somos uma coisa só e que podemos ter essa conexão, como um pai e um filho, né? A família. A família tem os filhos têm uma conexão com o pai e com a mãe, não é? O normal, né? Existem aqueles que, né, se acham completamente desconectados, mas aí é uma outra história, né, que a gente já até comentou em vários vídeos aí. Mas assim, o normal é o quê? O filho, né, ser conectado aos pais. Da mesma forma como Deus, os Cristos e serem conectados a nós diretamente. Então, não precisaríamos de ter alguém, né, para fazer essa conexão. Então, você tem um tio que vai conectar o filho ao pai? Não, a conexão é direta. Da mesma forma, somos nós com a espiritualidade superior e Deus, né, que é o Pai maior. Então, essa conexão é muito importante e é importante que a gente não cultue como se fosse algo muito distante, muito longe. E esse é o desafio, né, para todos nós, justamente entender e nos conscientizarmos de que, sendo filhos, nós temos uma ligação direta. Sim, e um outro aspecto, se você me permite, Rita, é que quando a gente está falando dessas consciências arcangélicas, na verdade a gente só está tentando ressaltar que Deus, como tem os seus prepostos, né, e nós vamos passando por esses prepostos na medida em que nós vamos evoluindo e que nós vamos expandindo a nossa consciência. Então não importa se a princípio você está tentando ter uma ligação com um anjo ou com um arcanjo. É importante é que você busque essa conexão. É importante que você não se sinta, né, um ser solto no universo. Porque, como você já disse antes, está tudo conectado. Todos nós estamos conectados com algum nível da espiritualidade até chegarmos a Deus. Então, quanto mais a gente toma conhecimento dessa conexão, mais a gente vai paulatinamente se integrando junto a essas consciências, não é isso? E aí vem a pergunta, né? Tá, mas como é que eu faço isso, né? Aí ele já está falando, a partir do conhecimento que nós temos, né, a gente consegue se integrar, mas como? Através das vias do coração. Só pelas vias do coração, do sentimento, né, da emoção, é que nós vamos conseguir realmente sentir o Cristo e sentir Deus. Porque até o Jesus, ele sentia o Cristo, né? E ele falava, eu e o Cristo somos um. Por quê? Porque ele já estava tão conectado que era como se fosse uma coisa só. E nós todos deveríamos nos sentir dessa forma. Um dia vamos, né, conseguir chegar nesse ponto. Mas para sentir o Cristo, a gente tem o conhecimento de que eles existem e qual é a função e tal e tal. Mas como é que sentimos? Como é que fazemos essa conexão? Através da emoção. Então, é isso que a gente precisa também trabalhar em nós. A razão é importante, mas a emoção também. Então, tem que estar as duas coisas, né, ligadas. Razão, coração e vontade, né? Porque aí a gente tem a onisciência, a onipresença e a onipotência de Deus dentro de nós. Mas para que também essas coisas aconteçam, né, isso está ligado com as nossas atitudes do dia a dia, com a forma como nós nos relacionamos, né, com os acontecimentos, com as pessoas, com as coisas. Mas, né? Mas aí é que tá, por isso é da emoção, né? Então, é assim, a partir do momento que a gente realmente consegue sentir essa força superior, né, sentir e perceber que isso está dentro de nós, vai ser mais fácil
para que a gente realmente tenha um comportamento, que a gente reaja às situações com mais fraternidade, com tolerância, com compreensão. Hoje nós estávamos no estudo do Francisco, que aliás vocês deveriam participar, é todo domingo, tá? De manhã, às 10 horas do horário do Brasil. E hoje, numa parte lá do livro que a gente estava lendo, foi muito interessante, me chamou a atenção, porque o Francisco estava lá conversando com um padre, né? E pedindo lá umas pedras e tal para ajudar a construir a igreja de São Damião. E o padre, né, ele falou que não ia não, que ele podia vender, mas não dá. E que o Francisco sentiu aquela coisa dentro dele assim, mas na mesma hora ele falou assim, não, eu não posso sentir isso. E aí ele veio, né, e tudo bem, então eu vou comprar, e ele já mudou, né. Então, Francisco, sendo esse espiritão que né, ele também teve aquele ímpeto assim, né, mas ele soube controlar. E é isso que a gente precisa aprender, a controlar. E quando a gente começa a se controlar, a gente começa a sentir essa ligação maior, né, com o amor, porque Cristo é o significado, segundo o Ramatiz, né, Cristo é o significado do amor. Então, esse amor começa a tomar conta de nós. E aí, por isso é mais fácil a gente ser mais fraterno, mais tolerante, compreensivo. A gente começa a se controlar, a se moldar, e com esse controle, daqui a pouco tudo fica muito natural, entendeu? É isso. E aí é uma outra forma de dizer que na medida em que nós temos esse controle, nós vamos tipo que domesticando o nosso instinto. Porque a nossa primeira reação é uma reação instintiva, é uma reação sem pensar, é uma reação de devolver com a mesma moeda. E na medida em que nós vamos trabalhando internamente os nossos sentimentos, a gente abre mão de devolver com a mesma moeda, nós refletimos um pouco mais e tentamos, né, nos portar de uma maneira mais crística. E nesse controle é o quê? É justamente nós tomarmos consciência e deixar aflorar os atributos divinos que já estão dentro de nós. Nós é que talvez aprisionemos isso, né, de uma forma e que deixa outras coisas tomarem conta. Então é importante essa consciência desses atributos divinos dentro de nós, para que nós possamos realmente, né, ser esses adventos crísticos, porque tivemos vários adventos no passado, um ser representando a humanidade. Hoje, dentro de uma interpretação, né, que eu dei aqui com os adventos, com esses adventos crísticos, todos nós podemos ser adventos, né? Não só um ser, mas todos, dentro dessa conexão, podemos ser adventos crísticos, podemos trazer esse ensinamento, né, crístico, que é o Evangelho, e demonstrar através de nossas ações e levar esses conhecimentos também ao próximo. Que seria uma forma de dizer que essa é a segunda vinda de Jesus, não é isso? Também podemos dizer, quanto não é isso? mais nós formos intérpretes dos ensinamentos de Jesus, mais reinará no nosso planeta os ensinamentos que ele nos trouxe. Sim, né? Ele é nosso modelo e guia. Então, Isso. um modelo e um guia, o que acontece, né? Ele é o exemplo para que nós sigamos, né, da mesma forma. Então, quando conseguirmos fazer isso, olha, seremos bons alunos e o planeta será luminoso. Daqui a pouco isso acontece, tá bom? Rita, não vamos esquecer de pedir para o pessoal visitar o nosso canal. Isso, deixa lá o seu like, deixa também alguma coisa por escrito, uma alguma contribuição, uma pergunta, alguma dúvida, né? Algum questionamento. Isso. É importante para movimentar o nosso canal. E na medida que você goste, né, do assunto que nós estamos tratando aqui, repasse para algum amigo seu, se inscreva, peça para um amigo se inscrever, porque vocês vão estar ajudando bastante a gente, não só na divulgação dos adventos crísticos, né, mas no sentido de compartilharmos todas essas coisas. Não é importante que as pessoas aceitem de imediato, né? Não. Mas que elas possam pensar a respeito disso. Refletir. Reflexão é importante, né? E a gente usar o nosso discernimento nas nossas decisões. Tá então, bom? mais uma vez, muitíssimo obrigado, né? Isso. Um ótimo final de domingo para vocês. Isso, saúde e semana paz. pra todos. Tchau, tchau. Tudo de bom.